Olá, sou Cristina Normandes e este é o nosso podcast, o nosso canal Reflexões e Ruminações. Para hoje, de quanta terra precisa o homem? Baseado no conto do russo Lev Tolstói, refletiremos sobre o preço da ganância e de como Jesus, na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, nos ensina a buscar tesouros cujos valores são eternos. Fique conosco até o final, curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal para que essas reflexões cheguem ao maior número de pessoas. Obrigada! Em um pequeno conto do escritor russo Lev Tolstói, ele nos conta a trajetória de Pacom. Pacom é um camponês que, juntamente com a sua esposa e filhos, os quais viviam de cultivar a terra e de tirar dela o sustento, tinham uma vida simples, uma vida sem muitos luxos, porém tinham o suficiente, sem ansiedades, e viviam uma vida singela e tranquila. Um belo dia, a cunhada de Pacom foi visitá-los, e em uma conversa com a irmã, ela se vangloriava da comodidade, dos prazeres e poder de consumo que a vida na cidade lhes proporcionava, e de como ela achava a vida no campo pobre, sem prazer algum e muito sem graça. A esposa de Pacom, a sua irmã, lhe respondia que não trocaria a vida pacata e tranquila do campo pela correria da cidade. Ela dizia: vocês vivem em muito conforto, em muita elegância, mas ganham muitas vezes mais do que precisam e estão sempre em risco de perder tudo. Embora a vida de um camponês não seja farta, pelo menos ela é longa. Nunca nos tornaremos ricos, mas sempre teremos o suficiente para comer. A irmã desdenha dela e Pacom estava na outra sala ouvindo tudo perto da lareira, o que a irmã e a esposa estavam conversando. E ele, com a cabeça, concordava com tudo que a esposa estava falando. Porém, ele disse consigo mesmo: tudo isso é verdade, mas o nosso único problema é que não temos terra o bastante. Se eu tivesse muita terra, não iria temer o próprio diabo. O que Pacom não sabia era que o diabo estava sentado atrás da lareira e ouviu tudo. E então o diabo pensou: então é assim? Vamos lutar um com o outro. Eu vou te dar terra o bastante, e por meio desta terra te colocarei em meu poder. E assim Pacom foi trabalhando, continuou sua vida, arando a terra, cresceu, adquiriu mais terras, mas para ele ainda não estava satisfeito. E um dia, um comerciante que voltava da terra dos Baquires, que era muito longe, era uma terra muito longe, mas ele disse, ele conseguiu comprar uma terra apenas por uma quantidade X. Pacom fez-lhe perguntas e quis saber de tudo, como que era que esse negociante fazia, como é que ele vendia essa terra, porque ele ficou interessado. Então, partiu para esse lugar, a fim de adquirir essa terra. E chegou lá, ele levou presentes para essa tribo, oferecendo ao povo, dizendo que ele se interessava também em comprar um pedaço de terra por aquela quantia que o outro comerciante havia comprado. Os homens daquela tribo se reuniram, ficaram felizes com os presentes e disseram que eles não poderiam dar resposta. O chefe é quem decidia. E então, quando o chefe entrou na tenda, ele reverenciou, cumprimentou o chefe, deu novos presentes, bebidas, queijos. E além, acordaram que venderiam uma parte da terra para ele, mas com uma condição.
Você vai escolher a terra. O tamanho da terra você que vai medir. E ele achou aquilo estranho. Ele, mas como assim? E ele disse: você pode marcar essa terra, só que você tem um dia para isso. Você vai partir deste lugar, vai marcar, vai fazer os piquetes, você vai pegar uma pá aonde que você quer ir. Só que você tem que fazer isso até o pôr do sol. Até o pôr do sol você tem que estar de volta de onde você partiu. E aí tudo que você marcou será seu por esse valor. Ele ficou encantado. Ele, olha, esse é o negócio dos céus. E ele concordou, e aí o chefe então falou: assim, antes do sol nascer, nós nos encontraremos aqui. Ele nem conseguiu dormir à noite, de tão entusiasmado que ele estava, imaginando como que ele faria aquilo. 4 horas da manhã ele já levanta. Quando ele chega lá no local determinado, os chefes já estavam lá. E o chefe então falou: olha, eu vou tirar o meu chapéu. Ele tinha aqueles chapéus de pele de bicho, botou no início da terra e falou: o meu chapéu será o marco. Eu vou colocar ele aqui e você coloca o valor X que você quer dar para a terra. E vai pela terra e vai marcando. Mas assim que o sol se pôr, você está de volta aqui no chapéu. Apertaram as mãos e lá foi ele, marcando. E chegava certo momento que o sol já estava a pino, mas ele não se importava. E cada vez que ele chegava num pedaço de terra, ele se encantava mais com a outra terra e foi. Não, eu quero aquele pedaço, eu quero aquele pedaço, eu quero aquele pedaço. E foi marcando, foi marcando. Aí ele olhava para trás e via as pessoas. Ele, não, dá para eu ir mais um pouquinho. E foi. Isso quando ele percebeu, o sol já estava no meio do céu. Então ele deduziu que seria meio-dia. Então ele parou, descansou, tomou água, tinha levado pão, comeu. E para andar mais até a beira do rio, que era o que ele queria, ele tirou os calçados e pendurou na cintura e foi para ganhar mais tempo. E ali ele foi marcando, chegou no rio. Quando chegou no rio, ele viu que tinha uma colina. Ele, não, eu preciso pegar aquele pedaço. E foi para lá. E nisso ele foi, aí o sol já estava baixando. O sol já estava baixando e ele olhava, via as pessoas. Ele, não, eu acho que dá para eu ir mais um pouquinho. Aquele pedaço é muito bom. Aí ele, bom, agora está muito reta, agora eu tenho que fazer um quadrado, tenho que cercar essa terra. Então ele foi piquetando, foi marcando. Quando ele percebeu, o sol já estava na metade do horizonte, quase chegando. Então ele falou, agora eu tenho que voltar, senão não vai dar tempo. E ele olhava assim, já não via mais as pessoas. Então ele começou a retornar. E marcando e piquetando, só que aí quando ele percebeu, o sol já estava quase se pondo. Então ele começou a se desesperar, ele correu, e só que ele corria e ele não tinha mais forças, não tinha mais comida, e ele estava com sede, ele bebeu a água, tirou o calçado e continuou correndo. Daí a pouco ele avistou as pessoas, ele falou, vai dar tempo, e saiu correndo, correndo, e daí a pouco ele já não tinha mais forças, mas ele, não posso parar logo aqui, agora todo o trabalho vai ser em vão, eu tenho que chegar. Então ele já estava avistando as pessoas, já estava vendo o chapéu. Ele falou, eu vou conseguir, já estava feliz, mas estava já sem forças. Ele já estava cansado, já estava desgastado, sem forças. E quando ele chegou, quando ele estendeu a mão para pegar o chapéu, o sol já tinha se posto e ele então desmaia e morre. Então, o criado que ele tinha levado pegou a pá que estava na mão dele, fez uma cova que coubesse ele e o enterrou nela, 6 pés da cabeça até os seus calcanhares. Essa era toda a terra de que ele precisava. A ganância de acumular mais e mais terras o levou à morte. No Evangelho de Mateus, na Bíblia Sagrada, no capítulo 6, a partir do verso 19, Jesus, ele nos adverte justamente sobre o perigo de acumular tesouros terrenos, de acumular, acumular e acumular. O texto diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração.
Jesus aqui, ele aponta para o perigo da efemeridade, da futilidade em buscar prazer, satisfação em bens materiais, em acumular e acumular, correndo o risco de ser roubado, de ser destruído ou até mesmo, por motivos diversos, chegar a perder tudo. Jesus ainda adverte sobre colocar a esperança, a força, a atenção, colocar o coração nestes bens, nestes tesouros. Eles são efêmeros, como a vida. Ela, em algum momento, se esvai. Contudo, Jesus nos aconselha a buscar um tesouro com um valor além da terra, um tesouro eterno, com valor eterno, onde o ladrão não rouba nem a traça corrói, e cujo valor excede ao da posse. Jesus está falando de valores do reino de Deus. E que valores são esses? São valores como o da generosidade, do desapego, da bondade, valores como servir ao outro, amar ao outro, ter contentamento, ter desprendimento. No conto, Pacom tinha o coração voltado para a terra, e isso acabou por levá-lo à ruína, a perder tudo, inclusive a vida, pois o coração de Pacom estava na ambição, estava na posse, estava na riqueza. Esses eram os valores que estavam no coração de Pacom. Já Jesus nos ensina a focar o nosso coração, a nutrir o nosso coração com valores de amor, de desapego, de bondade, de generosidade, de partilha, valores do reino, valores que não corroem, que não destrói, são valores eternos. Vivemos em uma sociedade que incentiva cada vez mais o consumo exacerbado, o acúmulo de riquezas, o ter mais e mais, em detrimento de sua saúde, da sua saúde física, emocional e espiritual. Jesus, ele nos convida a colocar o nosso coração no lugar certo, a não acumular tesouros aqui na terra, a nutrir valores, a buscar valores espirituais, valores eternos, valores além dessa terra. Jesus nos convida a buscar tesouros além do entendimento, tesouro que não perece. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Rumine, reflita sobre isso. Obrigada por ouvir até o final. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like e aguardo você na próxima quinta para mais um Reflexões e Ruminações.